Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez começa o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Obrigado por fazer parte da família que se reúne para agora partilhar as coisas boas e belas da nossa fé, que é uma fé missionária. Estamos iniciando o mês de outubro, mês missionário, e queremos mais uma vez, a partir da inspiração e da intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, que celebramos no dia 1º de outubro, queremos retomar a nossa fé missionária, a nossa vida missionária, a nossa presença missionária no coração deste tempo. Vamos então partilhar o texto do Evangelho que vamos utilizar na liturgia da Igreja Católica neste domingo, o 27º domingo do tempo comum. E mais uma vez, a partir desta palavra de Jesus, vamos fazer-nos aprendizes, discípulos que, aprendendo tudo de Jesus, nosso Mestre, o missionário do Pai, possamos fazer-nos missionários dele no coração deste tempo, a fim de que a nossa vida, a nossa fé, tornadas verdadeiramente missão, possam levar Jesus a cada coração humano desejoso de sentido, de horizonte e de verdade. Vamos então tomar o texto de Marcos. Marcos capítulo 10, versículos de 2 a 16. Aproximaram-se então alguns fariseus para colocar Jesus à prova. Perguntaram se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou o Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um documento de divórcio e repudiá-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, outra vez, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se uma mulher, tendo repudiado seu marido, se casa com outro, comete adultério. Traziam também crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Vendo isso, Jesus indignou-se e disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que a elas se assemelham. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçou as crianças, impondo as mãos sobre elas e as abençoou. Meu irmão, minha irmã, vamos então mais uma vez mergulhar a nossa fé reverente, a nossa inteligência reverente sobre este tema, sobre este texto, para aprendermos mais uma vez de Jesus. Importante nos situarmos ali naquele contexto. O texto diz que alguns fariseus se aproximaram de Jesus para colocá-lo à prova. Aqui já há, portanto, uma intenção.
A intenção deles talvez não fosse aprender de Jesus, mas fosse exatamente colocar alguma questão na qual Jesus pudesse oferecer-lhes motivo para recusa ou oposição. Interessante a pergunta que eles colocam, mesmo que ela seja uma pergunta maldosa. Se era permitido ao homem repudiar a sua mulher. Jesus, então, os coloca diante de duas situações, ou duas legislações, a de Moisés e a de Deus. Citando Moisés, que permitia aquela carta de divórcio, Jesus então vai fazer-nos entender que esta permissão de Moisés, este pretexto ou este preceito de Moisés, foi por causa da dureza do coração. A mulher repudiada que ia para fora, portanto, de casa, sozinha ou com os filhos, só tinha talvez duas possibilidades para sobreviver. Ou se ligava a outra pessoa, ou se prostituía para que dali pudesse sustentar-se a si mesma e a seus filhos. E se o primeiro marido reivindicasse aquela mulher que já se tinha ligado a um segundo, ela deveria voltar, porque era posse daquele primeiro marido que a tinha desposado. Havia, portanto, uma grave situação social de vulnerabilidade, de abandono, de incerteza que recaía sobre a mulher repudiada, sobre a mulher abandonada. Por isso, Moisés permitiu a carta de divórcio, porque com esta carta, esta mulher poderia ligar-se estavelmente a outro homem. E esse primeiro não poderia reivindicá-la de volta. Mas Jesus não se contenta em parar aí, no que Moisés permitiu. Mas Jesus retoma o princípio. No entanto, desde o princípio da criação, Deus retoma, digamos, a legislação ou o projeto de Deus. Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Já não dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui Jesus retoma não um preceito mosaico que tinha ao redor de si uma situação social grave, mas Jesus retoma o princípio, o projeto de Deus que, tendo criado homem e mulher, destinou-os ao amor fecundo. E Jesus faz entender, portanto, a eles e a nós que escolher alguém, ter alguém consigo, é um projeto que do coração de Deus preenche o coração humano. E se é assim, deveria se levar a sério essa escolha, a escolha do casamento, como também a escolha do parceiro. Não se pode brincar com a outra vida, não se pode utilizar a outra vida para satisfazer simplesmente uma fantasia, um sonho, um desejo, um fascínio, e depois jogar fora aquele ou aquela que for escolhido para fazer caminho dentro de um relacionamento afetivo estável, dentro do casamento ou do matrimônio, do sacramento do matrimônio, como nós pensamos em perspectiva da fé cristã. Jesus quer nos fazer entender, meu irmão, minha irmã, e vamos ficar apenas aqui nesse tema do Evangelho, porque há o outro tema das crianças, mas fiquemos aqui nesse tema. O importante é que nós precisamos levar a sério que vocação ao sacramento do matrimônio é um chamamento. Deus chama este homem para aquela mulher para este homem, e temos que viver o matrimônio nessa perspectiva. Matrimônio é vocação. Matrimônio não é, digamos, um movimento cultural, biológico, resultado de necessidades afetivas ou sexuais. Não, o matrimônio é, antes de tudo, uma vocação. Deus fez este homem para esta mulher para este homem, e no caminho da vida, no discernimento da fé, eles se encontram e optam
por fazer o caminho do sacramento do matrimônio. De modo que romper isto significa romper com um projeto, romper com uma promessa, romper com uma vocação. Porque o sacramento do matrimônio quer expressar ali, naquele amor humano entre um homem e uma mulher, esse sacramento do matrimônio quer expressar o amor de Deus por nós, o amor de Cristo pela igreja. E este amor não passa. Por isso, não passa também e não pode passar o amor humano que quer expressar, sinalizar este amor do alto que desce sobre nós, de Deus sobre o mundo, de Cristo sobre a igreja. Por isso, vamos juntos neste trabalho bonito de acompanhar as famílias que estão bem, mas também aquelas famílias que por algum motivo se dissolveram. A nossa pastoral familiar precisa estar atenta também a isto, ao atendimento, ao cuidado, ao acompanhamento dos casais que estão felizes e que estão bem, mas também a nossa pastoral familiar, e este é um ramo dela, precisa estar atenta aos casos especiais, onde será necessário um acompanhamento especial da igreja, uma ajuda no discernimento, um acompanhamento ali no momento de refazer as relações, até mesmo um acompanhamento pastoral que pode ajudar a avaliar as condições nas quais aquele primeiro sacramento foi realizado, até para saber se foi realizado de modo válido. Vamos então nos empenhar grandemente nesse cuidado com as famílias, ajudando as que estão bem, mas também ajudando aquelas que por algum motivo experimentam hoje, a dificuldade, o desafio da separação, do divórcio, a fim de que, ajudados também pela igreja, possam avançar no caminho da vida e da missão. Bebemos da fonte. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa. No coração deste tempo, neste tempo estamos no início do mês de outubro, mês missionário. E mais uma vez queremos rezar nessa intenção, queremos apoiar e colaborar com a missão, queremos retomar a dimensão missionária da nossa fé e da nossa vida. Neste ano de 2021, temos como um grande e belo tema, Jesus Cristo é missão. E como lema bíblico iluminador, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Com estas duas palavras inspiradoras, nós vamos mergulhar então neste segundo bloco, onde pensamos este tempo. E este tempo nos faz perceber que não podemos descuidar daquilo que é o traço distintivo da nossa vida e da nossa fé. A vida é missão, diz o Papa Francisco. A vida é missão. A fé é missão. A igreja é missão. E se a vida, a fé, a igreja é missão, é porque Jesus Cristo é missão. Ele está na base. Jesus é o missionário do Pai, enviado do Pai para ser expressão do amor, da misericórdia, do reino do Pai. Aqueles, portanto, que são de Jesus e que estão com Ele, entram nesta dinâmica missionária. Se nós perguntássemos nas nossas assembleias litúrgicas quem foi batizado, certamente muitos dedinhos estariam para cima. Mas se nós perguntássemos
Quem é missionário? Talvez muitos desses dedinhos que se levantaram para a primeira pergunta não se levantariam para a segunda, devendo também estar sinalizados como missionários aqueles que reconhecem que são batizados. Todo batizado é missionário. Todo batizado, isto é, todo aquele que foi inserido em Cristo, no corpo de Cristo, na fé de Cristo e na fé em Cristo, todo batizado é missionário. Isto é, todos aqueles que abraçaram Jesus Cristo também precisam levá-lo adiante, também precisam anunciá-lo, também precisam falar dele. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Esta palavra é de Pedro, que tendo juntamente com João levantado aquele aleijado que ficava na porta do templo, esses dois apóstolos então foram chamados pelas autoridades, foram questionados sobre o que fizeram no nome de Jesus, e é exatamente nesse contexto em que Pedro é intimado pelas autoridades a não dizer mais, a não anunciar mais o nome de Jesus, é aí que Pedro reage. Estamos aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 18 e seguintes. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Aqui estamos diante do belo testemunho que nós aprendemos da igreja da primeira hora. Pedro e João frequentavam o templo para as orações e ali, em nome de Jesus, levantaram aquele aleijado. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, levanta-te. É aqui que aquele homem, então, toma o vigor das pernas e manifesta o que Deus fez por ele. É sobre este milagre que Pedro e João estão sendo questionados e calados. Mas eles reagem, e isso é que importa. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Esta é a nossa fé, meu irmão, minha irmã. O que Jesus fez em nós, o que Ele fez por nós, o que Ele fez antes, os horizontes de futuro que Ele nos abre, isto nós precisamos anunciar. Jesus é missão, porque Ele veio nos trazer as palavras de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele é a boca do Pai. Aquilo que Jesus nos fez conhecer e que deu sentido e beleza à nossa vida, ao mundo e à história, isto nós temos que anunciar. Por isso que a nossa fé é missionária. O batismo nos torna missionários. A nossa vida de fé na igreja e no mundo é uma vida missionária. Olhando para Jesus, nós aprendemos que temos que sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos de fraternidade, os sonhos de justiça, os sonhos de organização do mundo segundo Deus, é o que Jesus chama de reino de Deus. Tudo isso são manifestações, revelações, palavras de Deus para nós, através de Jesus. E também se tornam palavras nossas sobre o mundo, sobre aqueles que querem sentido e horizonte para a história e para o futuro. E isto nós encontramos em Jesus Cristo. Por isso o anúncio é importante. A missão da igreja é evangelizar, isto é anunciar Jesus Cristo explicitamente, anunciar o seu nome,
anunciar o seu evangelho, anunciar o seu mistério, anunciar o seu reino, como ensinava São Paulo VI na Evangelii Nuntiandi, lá em 1975. Um belo texto que norteia a nossa compreensão da evangelização. Por isso, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, já aqui no início desse mês missionário, a repensar a sua postura, a nossa postura missionária. Nós também precisamos anunciar aquilo que vimos, aquilo que experimentamos, aquele que experimentamos. O nosso mundo exige cada vez mais que a pessoa, o nome, o mistério, o reino de Jesus Cristo sejam anunciados por toda parte. Ainda há muita obscuridade, ainda há muita compreensão distorcida do que seja Jesus, do que seja o Evangelho, do que seja o reino. Precisamos, com fé, com coragem, com profetismo, com espiritualidade profunda e madura, precisamos retomar o anúncio. Anúncio que é dificultado grandemente em alguns lugares, ou pelas ideologias que estão ali, ou também, e isto é grave, pela falta de recursos para que este anúncio possa ser eficaz e produzir frutos. Por isso, ao longo deste mês missionário, somos chamados a nos perguntar sobre a nossa atitude, sobre a nossa fé missionária, sobre a nossa vida missionária, sobre a nossa presença missionária na igreja e no mundo. O que temos dito, anunciado, testemunhado de Jesus aos outros. Por isso, outubro é para nós repensarmos a dimensão missionária da nossa vida, da nossa fé. Mas também outubro é o mês de nós rezarmos e nos mostrarmos solidários com as muitas expressões de missionariedade na igreja. Muitos deixaram suas terras, suas casas, seus amados, para dedicarem-se ao trabalho missionário ad gentes, isto é, a outros povos, a outras nações, homens e mulheres de grande força espiritual que estão em lugares de difícil presença da igreja e da fé cristã católica, sobretudo na África, na Ásia, mas também aqui nas nossas terras mineiras e brasileiras, também plenas de lugares de carência de missionários aqui não só ministros ordenados, mas também de leigos e leigas, de pessoas profundamente marcadas pelo compromisso da fé. Também aqui entre nós há lugares que demandam uma presença mais fecunda e mais abundante de missionários. Por toda parte há necessidades. E por isso é importante nós rezarmos para que não falte no coração dos discípulos a dimensão, a abertura missionária. Então, repensar a própria vida e a própria perspectiva pessoal de missão, rezar para que não faltem missionários para perto e para longe, eles não podem faltar, precisamos deles, mas também, e é uma terceira disposição importante, colaborar financeiramente com a missão. Lá no coração do mês de outubro, nós vamos realizar a coleta das missões. Essa coleta das missões, enviada ao Papa, vai assistir muitas situações e realidades onde a falta de recursos vai alentando e dificultando a missão, sobretudo na África e na Ásia. E você também, meu irmão, minha irmã, será chamado a colaborar lá com a sua pequena oferta que vai alimentar a missão neste mundo afora. Vamos então, vivendo ao longo deste mês, ao longo também desses programas que realizaremos no mês de outubro, vamos vivendo e retomando a dimensão missionária da nossa vida, da nossa fé, da nossa pertença ao Senhor Jesus e à sua igreja. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, este é o nosso último bloco. Na tradição da igreja há muitas e belas orações, novenas, práticas de piedade, ofertas que oferecemos para a missão da igreja. Isso faz parte do nosso caminho. Também, neste mês de outubro, somos convidados a uma novena missionária. Essa novena missionária, preparada pelas Pontifícias Obras Missionárias, essa novena pode então nos ajudar no caminho de compreensão e de retomada da missão. Se você quiser, pode então também ter acesso a este material, a esta novena, que vai ajudar você, seu grupo, sua comunidade a crescer na compreensão da missão, em perspectiva sempre da leitura orante da Palavra de Deus, como o texto nos ajuda a fazer. Jesus Cristo é missão. Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. E aqui então, neste pequeno caderno de uma novena missionária, nós também encontramos a oração do mês missionário 2021. E quero então convidar você, meu irmão, minha irmã, a começar desde hoje a fazer a sua oração missionária, a rezar esta ou outra oração qualquer que seja a sua participação na missão. Nós, na missão, participamos pensando a nossa, rezando por todas elas e colaborando financeiramente para que essa missão aconteça em toda parte. Então, vamos rezar esta oração do mês missionário, colocando-nos de maneira simples, fiel, perseverante diante de Deus, que é a fonte de toda a missão, a fim de que Ele nos ajude a conhecer, a retomar com coragem, com profetismo, com criatividade a nossa missão, nos ajude a enxergar sempre a igreja e a fé em chave, em perspectiva missionária e, sobretudo, nos ajude a abraçar esta causa como uma causa que é de todos e para a qual todos devem oferecer a sua colaboração, não só de esforços, de orações, de energias, mas também a sua colaboração material e financeira. Rezemos então, terminando este nosso programa. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão. Nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho, tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai. Maria, Mãe missionária, e São José, protetor da família, inspirem-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Na tradição da Igreja.